Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu fico só atrás toda vez das câmeras. E hoje a gente vai falar de um tema que é bem comum, né, no meio católico, porém muito pouco falado. Eu acho que é um tema que é um pouco espinhoso. Eu acho que até mesmo os católicos e padres, inclusive, esquecem um pouco de deixar claro essa verdade, né, que inclusive é um dogma. E eu preparei aqui meio que um textinho, uma filinha aqui, e vira e mexe eu vou estar dando uma pescada aqui. E o primeiro tópico que eu separei, que eu pensei, primeiro eu vou falar sobre o porquê que eu escolhi esse tema. Eu comecei falando disso logo no início, né, que o porquê é esse mesmo. Eu acho que ele está um pouco esquecido e as pessoas elas estão um pouco desnorteadas. Eu pensei nessa aula principalmente para tocar mesmo nos católicos, né, nos protestantes também, né, nossos irmãos protestantes que já estão assistindo aqui, muitos amigos meus que eu conversei inclusive vão assistir essa aula. Não entende muito bem quando a gente fala, né, do tema. Perdoe aí meu latim, né, a última aula não deu tempo de estudar muito não, mas o tema é Extra Ecclesiam Nulla Salus, fora da igreja não há salvação. Então por isso que eu falei que é um tema um pouquinho espinhoso, né? Ele realmente quando a gente escuta essa frase a gente já fica um pouco a gente não, eu, né, particularmente já estou bem acostumado, né? A gente entende perfeitamente. Vocês que estão aqui, né, para quem não sabe, tem uma galera aqui, nossos amigos aqui da confraria, provavelmente também não acha estranho, mas pode ser que você que esteja assistindo aí ache um pouquinho estranho, né? Pô, vai todo mundo então para o inferno quem não estiver dentro da igreja. Eu vou explicar esse dentro, né? Como é que você faz para estar na igreja católica, né? E o porquê dessa frase, né? E da igreja proclamar, que ela realmente proclama mesmo e afirma que só há salvação dentro da igreja católica, né? E o porquê disso é que eu realmente vejo que não está sendo muito citado, não fala mais de inferno, não fala mais só fala de glória, né? E todo mundo quando morre hoje em dia já vai para o céu, já vira intercessor e tudo mais. Mas não é bem assim, a gente tem que ter esse medo, esse temor. Então o tema foi escolhido pensando nisso, né? O principal intuito da confraria, inclusive, é a conversão dos pecadores, inclusive nossa conversão diária, e a salvação das almas. Vou tomar até uma aguinha aqui, que a minha primeira aula, a boca já secou. Vamos lá. Como eu tinha falado, né, a igreja realmente afirma isso, né, afirma que fora da igreja não há salvação. É um dogma, né, foi afirmado por 2 concílios, o 4º concílio de Latrão e o concílio de Firenze. Mas antes de pular para o que é a igreja, eu queria falar também quem é Jesus Cristo, né? Porque muita gente não tem essa noção ainda. Inclusive, pode ser que tenha uma galera aí tenha. Não, o YouTube, né, tá disponível para todo mundo. Então, nossos amigos aí espíritas, nossos irmãos aí protestantes, vai ter gente de todo jeito assistindo e não tem a mesma noção que o católico tem de quem é Jesus Cristo. Muita gente pensa que infelizmente, né, um revolucionário, outros pensam que eu te falo até de Jesus histórico. Para a gente essas coisas não existem, não. Jesus, ele é Deus e ponto. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e ele é o Verbo encarnado, né? Ou seja, nós estávamos
de tal maneira que precisamos de uma salvação divina, né? Deus, ele próprio precisou vir até nós, né? Veio através da Santíssima Virgem. Eu vou ler até, para eu não falar com as minhas próprias palavras, eu tenho aqui um texto que eu trouxe nesse livrinho aqui, o Catecismo da Suma, que ele vai dizer mais ou menos quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu separei aqui, tá bem rapidinho. Deixa eu achar aqui a página que inclusive já está marcada. Vamos lá. E eu gostei muito desse texto que eu estava lendo esses dias, nessa parte aqui, eu até postei nos stories, e eu me encantei porque fala muito bem a respeito da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Nosso Senhor. Que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Verbo e Filho único de Deus, unido desde toda a eternidade ao Pai e ao Espírito Santo na indivisão de Deus, Criador e Governador soberano do universo. Se encarnou e nasceu da Santíssima Virgem Maria. Viveu a nossa vida mortal. Evangelizou o povo judeu da Palestina, ao qual havia sido pessoalmente enviado por seu pai. Foi desprezado, vendido e entregue ao governador romano Pôncio Pilatos. Condenado à morte, crucificado e sepultado, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Subiu aos céus 40 dias depois e está assentado à direita de Deus Pai, de onde governa a igreja. Eu queria que vocês recordassem a palavra Jesus e a palavra igreja, que eu vou tocar muito nesse assunto, né? E já eu comento sobre isso. De onde governa a igreja, por ele fundada, inclusive sobre isso também, por ele fundada, a qual enviou o seu Espírito, que é também o do Pai, santificando-a com os sacramentos da graça e dispondo-a para a segunda vinda no fim dos tempos. Então julgará os vivos e os mortos, depois de os ressuscitar, e estabelecerá a separação definitiva entre os bons, que com ele gozarão eternamente as delícias de seu Pai. E aqui eu queria também dar uma ênfase nesse livro. Eu acho que todo padre, todo mundo devia ler essa partezinha, principalmente aqui, né, e ter esse temor que é bom, temor de respeito a Deus. E os maus, que feridos com a sua maldição, receberão digno castigo nos suplícios do fogo eterno. Então, não tem conversinha não, né? Os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. E estão esquecendo de dizer isso, né? Principalmente nas catequeses, né? Todo mundo já, como eu disse, né? Morre, já vira santo. Só de fazer alguma coisa ou outra aqui sem receber sacramento nenhum também já é santificado, padres que infelizmente dão mais valor à matéria do que ao espírito, não tocam na palavra inferno de jeito nenhum, a qual Nosso Senhor fala diversas vezes, né? Fala até mais do que no céu. É bom a gente lembrar e recordar disso, porque eu acho que o que Satanás quer é que a gente esqueça dele, esqueça que existe inferno, ou esqueça ou nem aprenda sobre isso, né? Então é bom, é um conselho que eu dou, né, que a gente tenha isso em mente. Beleza? Então aqui eu falei sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu precisava falar quem é nosso Senhor, para você entender o que é a igreja, para aí sim a gente entender por que só a salvação na igreja, tá certo? E aqui eu coloquei, o próprio Cristo fundou uma igreja. Eu perguntei aqui para mim mesmo, para responder para vocês. Então vamos lá. Tem aquele famoso versículo, né? Todo mundo deve ter escutado já. Eu não sei sinceramente como é que um protestante, com todo respeito, né, a nossos irmãos, né, eu não sei como uma pessoa lê esse versículo aqui e não entende que foi o próprio Cristo que fundou e uma igreja. Essa igreja não é somente, como dizem aí, né? Eu perguntei esses dias a um primo meu, disse, o que é a igreja para tu? A igreja é a casa de Deus. Também. Mas tu não sabe, assim, além disso, assim, tu não tem ideia, não. E alguns protestantes já me afirmaram, a igreja somos nós. Certo, mas tá faltando alguma coisa aí. Então diz assim, né? Tu és, em São Mateus 16,
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aí, todo mundo já escutou, mas eu não sei, assim, sinceramente eu não sei qual é a outra interpretação que há para esse versículo, né? Então, sim, o próprio Cristo fundou a igreja, né? E aí eu vou explicar já o porquê que nós católicos dizemos que essa igreja é a igreja católica, né? Tem alguns padres antigos que nos dizem, nos afirmam, né? E nos mostram essa verdade, né? Que mesmo que não existisse esse versículo, mesmo que não existisse a Bíblia, mesmo que não existisse o versículo que eu me refiro, né? O escrito, né? Não, é claro que tinha que haver a realidade. Mas o que é que acontece? Mesmo que não existisse a Bíblia, né, por mais que ela seja o livro mais importante para nós também, católicos, a tradição apostólica ela iria nos dizer que há uma igreja, que essa igreja é a igreja católica, que ela foi fundada por Deus e nós devemos segui-la, né? Através dela que irá acontecer a nossa salvação. Ou seja, através da tradição apostólica sabemos que a igreja que é a igreja católica. Vamos lá. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça desse corpo místico, né? Porque você sabe que eu vou até ler depois, eu vou dar uma de protestante aqui, e ler alguns versículos, como diria nosso amigo Paulo, eu vou fazer igual uma metralhadora de versículo aqui e falar uns 5 aqui para vocês, explicando que a igreja ela é o corpo místico e que Cristo é a cabeça desse corpo místico. E mais para frente eu explico melhor sobre isso. Vamos lá. Em Colossenses, no capítulo 1, diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Em Coríntios, diz mais: Porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Aí tem então o argumento dos não católicos, né? Ainda vai se sustentar, né? Eles vão dizer que a igreja somos nós. Então a igreja ainda não provei aqui, nem precisaria, né? Que a igreja católica é a igreja de Cristo, mas eu vou provar isso já com os padres, tá certo? Os antigos padres, né? Nossos primeiros pais. Em Timóteo 3 diz o seguinte: Todavia, se eu tardar, quero que saibas que deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Eu queria que vocês também guardassem isso aqui: coluna e sustentáculo da verdade. Beleza? Então guardar a palavra verdade aí. Em São João, está acabando já os versículos. Em São João diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ainda em São João: Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Em São João ainda, e aí eu encerro aqui os versículos, né, esse último que eu vou citar aqui, e eu vou explicar porque que eu estou lendo esse tanto de versículo aqui. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui, com esses 6, se não me engano, versículos, você percebeu que os primeiros falam que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a verdade, né, o caminho e a vida. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a verdade. Aquele que desliga-se do corpo místico, desliga-se de Cristo. Cristo, né, é a cabeça do corpo. Aquele que desliga-se do Cristo, desliga-se então do caminho e da verdade. Ou seja, está na mentira. Aquele que na mentira, aqui eu queria colocar entre parênteses, né, tendo a oportunidade de conhecer a verdade, a recusam, ou seja, mais para frente eu vou explicar, né, que no catecismo tem afirmando isso,
a frase extra ecclesia nulla salus, o Concílio Vaticano II ele colocou de uma outra forma, ele colocou de uma forma positiva. Já eu chego nela. Mas aqui, aquele que na mentira tendo a oportunidade de conhecer a verdade, a recusa, ou seja, a pessoa recusou, não quis realmente estar na igreja, participar desta verdade, torna-se assim filho do diabo, como diz em São João 8:44, que é o versículo que eu li um pouco antes. Então, se você é uma coisa ou você é outra, né? Deus ele lhe dá a liberdade para você escolher, né? Como deu aos anjos, e eles também, uma parte se rebelou e a outra parte escolheu, e hoje está na glória eterna. Vamos lá. Aqui eu tratei muito sobre o que é Nosso Senhor Jesus Cristo, se ele fundou ou não uma igreja, né? Ainda não cheguei na parte que é a igreja católica, que é a igreja fundada por Cristo, mas já eu chego. O que é que acontece? Agora eu vou tratar sobre o que é a igreja, porque nós católicos nós temos uma visão da igreja, que é a visão certa, a visão que a própria igreja nos ensina, né? E muita gente não tem essa visão, né? Inclusive falam-se aí em igrejas, né? Mas na verdade só há uma, né? Inclusive una santa, apostólica e romana, né? Vamos lá. O que é a igreja? Aqui eu fui no nosso amigo Padre Paulo, né? Eu tinha escutado essa frase já, né? E dando uma estudadazinha para dar essa aula, eu estava revendo um vídeo que ele falou uma frase que é certeira. A igreja ela é uma continuação do mistério da encarnação de Cristo. Deus veio nos salvar em Cristo. Jesus, ele é o único Salvador. Dizem, principalmente nossos irmãos protestantes, né? Eu estou batendo muito na tecla assim, protestante, porque a divergência maior, né, é com eles, né? Protestantes, eu vou falar assim, não católicos, né? Todos os que estão fora da igreja. Inclusive, viu, eu vou chegar nessa parte que muitos dizem ser católicos e não são também. E muitos, inclusive, que não estão na igreja, já eu chego nessa parte também, vão se salvar nela própria, né? Mesmo sem saber. Mas vamos lá. Deus ele veio nos salvar, né? Ou seja, a gente precisou de Deus para nos salvar. E dizem aí, Jesus é o único Salvador. E realmente é isso mesmo, né? Porque ele, como é a cabeça, e nós, os membros, né, do corpo místico, é ele próprio que vai nos salvar. Então ele é o único Salvador, né? Nenhuma pessoa teria a possibilidade de ir morrendo salvar-nos, né, a todos. Ele não, uma gota apenas de sangue, como diz, né? Ele já seria capaz para nos livrar, né? Mas ele preferiu dar o exemplo, né, de humildade e morrer daquele jeito por nós. Aqui eu coloquei um adendo também. As outras religiões, elas não são o caminho de salvação. Então, a única igreja, a única religião, inclusive, que é um caminho de salvação é a religião católica, né? É a igreja católica. A gente não pode relativizar de tal maneira que os astecas, por exemplo, na época que houve o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, eu queria dar esse exemplo, sacrificavam pessoas, né? Sacrificavam crianças, e é uma religião, né? Uma religião do mesmo jeito que o satanismo é uma religião também. Então a gente não pode dizer que relativizar, né? Eu acho que, se eu não me engano, é até uma heresia que eu estava até comentando, que é o relativismo religioso. Eu acho que é isso. De tal maneira que a gente não pode dizer que todas as religiões elas vão, né, não importa, o importante é que você está crendo em alguma coisa, não. É bom deixar claro que não existem duas verdades, a verdade é uma só, né? E se você for reparar, estudar direitinho, você vai perceber que a Igreja Católica, que há 2000 anos vem professando a mesma verdade, né, diferente de outras seitas por aí, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, depende se está chovendo ou se está fazendo sol. A galera vai mudando aí
de opinião, tanto que aí você vê, né, que tem mais de 30 mil, sei lá. Tem achei engraçado, estava assistindo um vídeo, né, perguntaram a um teólogo aí, né, protestante, perguntaram, não, mas sua igreja tem 30 mil denominações. Ele, não são 30, você está mentindo, são 9 mil. Então, mesmo assim, é bastante denominação, né, e cada uma que o Espírito Santo sopre diferente aí, né. Então, existem vários Espíritos Santos para essa galera. Então, sinceramente, vamos lá. Em Jesus estão unidos a humanidade e Deus. A salvação que vem através de Nosso Senhor, ela vem dessa maneira, né? Ele teve que se encarnar, né? Ele veio ao mundo como nós, né, viemos também, através da Santíssima Virgem, e aí de tal maneira que uniu-se a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo e a divindade, e assim a gente teve acesso, que a gente não tinha nem essa possibilidade mais, né, de um dia contemplar a Deus, né? Então, somente através dele, né, que veio nos salvar, é que a gente tem essa, como se fosse uma ponte, né? E é preciso que a gente esteja unidos a ele, né? Ele que é a cabeça e nós o corpo, é preciso que a gente esteja unido. Só há essa possibilidade, inclusive, né, por conta dos sacramentos também, né, porque ele disponibilizou, né, para nós, por exemplo, o batismo, né, onde a gente é introduzido na igreja, e a confissão, que a gente pode ter a possibilidade de nos livrar dos pecados, né, que a gente comete diariamente, infelizmente, para poder nós estarmos, né, em estado de graça, unidos ao corpo, né, a igreja, a Santa Igreja. Vamos lá. Nós aqui na Terra, nós somos a igreja. Eu estou falando sobre a igreja para você ter uma ideia do que é a igreja, para poder a gente entender melhor, né, o Extra Ecclesia Nulla Salus. A igreja, nós, né, aqui na Terra, né, que estamos militando, né, estamos na luta aqui, não que a igreja triunfante, né, não esteja também, nós somos a militante, né, nós estamos, somos a igreja militante, a triunfante e a padecente. A padecente aqui está no purgatório, a triunfante já é a igreja que está na glória, né, são os santos e os anjos, né, também, são a mesma igreja, né, na verdade só muda o estado, né, em que a gente está vivendo. Mas há essa separação aí de igreja militante, padecente e triunfante, né? Vamos lá. A ligação da igreja com Cristo, né? Aí eu vou conseguir começar a falar sobre a igreja e a palavra católica, né? A palavra católica, que tem o significado, o primeiro significado, né, da palavra católica é aquilo que é conforme o todo, ou universal, né, vem do grego católicos. Mas o que acontece? Você lembra daquela passagem da conversão de Saulo, de São Paulo, né, em que Jesus Cristo fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sendo que ele nunca perseguiu o próprio Cristo, ele perseguia os cristãos, né, ele perseguia o povo de Deus. Então aí a gente vê que a cabeça ela está unida, né? Graças a Deus, né? Ela está unida com o corpo, né? E formam uma coisa só. Vamos lá. Desde os primeiros tempos do cristianismo, a catolicidade da igreja significa. A palavra católica, eu já expliquei que significa universal, né? Mais conhecida como universal, mas tem também esse significado, que é aquilo que é conforme o todo. A catolicidade da igreja, desde os primeiros tempos, ela significa universalidade, que é a única igreja de todas as partes, e autenticidade, que é a única verdadeira, né? Então, no Concílio de Latrão, no ano de 1215, é onde a gente vai começar a falar do axioma, né? Que chama Extra Ecclesia Nulla Salus.
foi proclamado, né, esse dogma, é infalível, né? E o significado disso, eu vou ler agora, eu vou abrir para ninguém achar que eu estou tirando da minha cabeça, né? Tudo que eu disser aqui, inclusive, era até para mim falar isso no começo, tudo que eu disser aqui está de acordo com a igreja. Se não tiver, eu já me retrato automaticamente, tá certo? Tudo que eu estou falando aqui, a gente olha aqui nesses livrinhos que a igreja, graças a Deus, nos proporciona. Então a gente não tem como errar, porque a verdade, ela está aqui, né? Está montado nela, inclusive. Mas vamos lá. No Catecismo 846, né, que diz que fora da igreja não há salvação, vai falar o seguinte, aquilo que eu falei no começo, formulada de maneira positiva, né, a mesma frase do tema da aula, né, ela significa, isso aqui foi o Concílio Vaticano II, né, que pegou um pouco mais leve e ao invés de colocar, né, fora da igreja não há salvação, que colocou no título, né, do catecismo tem aqui no título, mas aí ele diz o seguinte, formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é o seu corpo, que dá no mesmo de fora da igreja não há salvação. Só que aqui ele foi bonzinho, né? E aí ele diz o seguinte, por isso, e aí eu queria realmente que todos que estivessem assistindo aqui, em especial aquele católico que acha, né, que tá uma coisa linda, que tá tudo é um arco-íris, está tudo perfeito, e não precisa falar de inferno, e não existe, quase dizendo que não existe inferno e não existe, todo mundo vai se salvar um dia. Eu espero que sim. Diz o seguinte, por isso, isso aqui é no catecismo, o catecismo amarelinho. Por isso não podem se salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Mas aí, como eu disse, né, depois ele pega um pouquinho mais leve, né, e aí ele explica o seguinte, que é a realidade mesmo, entendeu? Que aí você vai me perguntar, poxa, mas é aquele povo lá da China que não tem acesso ao cristianismo, que não teve a possibilidade de conhecer a Igreja Católica, né? E aí o catecismo vai nos dizer, aqui, vamos lá. Ao mesmo tempo, aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua Igreja, mas buscam a Deus com o coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do dítame da consciência, podem conseguir a salvação eterna, né? Eles serão salvos na igreja, né? Eles serão salvos através da Igreja Católica, mesmo sem saber, entendeu? Não é que eles sejam salvos de outra maneira, né? Porém, o Espírito sopra onde quer, né? Esse é o caminho certo, esse é o caminho que Nosso Senhor nos deixou. Eu vou dar um exemplo já de uma visão que Padre Léo teve. Pode ser que vocês já tenham até escutado já. Vamos lá. Mas agora, antes... Não, eu vou dar logo esse exemplo. Vamos lá. Porque aí depois eu parto lá para Cipriano de Cartago. Que eu quero falar aqui umas coisinhas que ele falou, né? Eu assistindo um vídeo esses dias, há algum tempo, eu escutei um exemplo. Eu não sei se foi uma visão do Padre Léo, da Canção Nova, né? Eu não sei se foi um exemplo que ele deu mesmo, né, para tratar de como é que se dá essa salvação para os que não estão, né, na igreja. Ele falou o seguinte, que ele estava caminhando e ele avistou uma cachoeira. Nessa cachoeira, ele percebeu algumas pessoas, né, embaixo dela, né, se banhando lá embaixo. E ele continuou andando e ele percebeu que tinham algumas pessoas embaixo da cachoeira totalmente molhadas e outras com capa, né, com algumas pessoas que estavam nessa cachoeira recebendo essa água estavam com uma capa de chuva, né, estavam secas, só a capa que estava molhada. E algumas um pouco mais afastadas, recebendo só o respingo, né? Como se fosse um pouquinho
do que sobrava, né, do que respingava, né? E essas pessoas que estavam recebendo o respingo estavam totalmente encharcadas também. E mais distante, algumas pessoas que não estavam recebendo nada, né? Elas estavam secas, mas também não estavam nem embaixo, nem estavam realmente afastadas. E ele explicou o seguinte, né, que a dedução era que a Igreja Católica era as bênçãos que a Igreja Católica, né, a salvação, ela seria a água que estava sendo derramada em cima da cabeça do pessoal que estava bem abaixo. As pessoas que estavam encharcadas, elas seriam as pessoas que estavam em estado de graça, né? Estavam dentro da igreja mesmo, né? Recebiam diretamente as graças. As pessoas que estavam com a capa eram as pessoas que se dizem católicos, né? Que nunca se confessam, que é outra coisa que a gente tem se queixado muito na confraria também, infelizmente, né? Está sendo pouco divulgado, né, requisitado assim as confissões. Tem gente que nem sabe que existe, tem gente que nem está nem aí. Eu tenho pessoas na minha família que não se confessam há muitos anos. Eu mesmo, um tempo atrás, não tinha esse conhecimento de que precisa se dar confissão. É bom que esteja se confessando constantemente. A igreja pede algumas datas, né, e pelo menos de uma vez por ano, se não me engano. Mas é bom que você se confesse mais vezes, né? Afinal de contas, você vai se confessar para comungar, receber nosso Senhor Jesus Cristo, né? E essas pessoas, são essas que estão com a capa, que estão embaixo, poderiam estar recebendo ali a graça, né? E não estão. As pessoas que estão um pouco afastadas são os nossos irmãos protestantes, que vivem, como o catecismo falou aqui, né? Uma vida correta, porém não estão na igreja, não estão recebendo os sacramentos, não estão. E essas pessoas, elas ainda assim recebem graças e serão salvas dentro da igreja, dentro da cachoeira, né? As graças que elas vão receber, né? A salvação ela vai vir através da Santa Igreja. E as pessoas que estão realmente fora e não estão recebendo nada seriam as pessoas que realmente vivem uma vida má, não querem receber, não, como diz no catecismo também, né, se recusam, como eu disse anteriormente, inclusive, elas se recusam, né, a estar unidos à verdade. Elas se tornam filhos do diabo, né, infelizmente. Mas vamos lá. Passando agora para Cipriano de Cartago. Lá pelo ano de 250, ele morreu em 258, mas aí esses escritos dele é provável que seja mais ou menos no ano de 250, ou seja, bem próximo, né? Por isso que aí é onde eu queria chegar agora, né? Por que é a Igreja Católica é a Igreja de Cristo? Né? A gente tem uma tradição toda que nos diz isso, né? A gente tem 2000 anos, né, de 2000 anos de verdades, 2000 anos em que, desde Jesus Cristo até hoje, um Papa vem intercedendo o outro, e a gente não tinha como não saber, até mesmo se não tivesse as Sagradas Escrituras, né? Porque a tradição apostólica iria nos dizer. E a gente tem ainda, né, para complementar, né, a patrística, que inclusive tem um vídeo muito engraçado na confraria, depois vocês vão dar uma olhadinha lá, em que uma pastora protestante, ela própria pega a patrística, ela lê o livro, eu estou esquecido agora quem foi o padre, e ela confirma que não havia antigamente outras igrejas, né? E só havia a Igreja Católica, e só há a Igreja Católica, e ela era santa, ela ainda fala a palavra santa. Então vamos lá, Cipriano de Cartago, né, por volta de 250, diz: quem estiver fora da igreja só se salvaria se alguém dos que ficaram fora da arca de Noé tivesse escapado. E ele diz mais: torna-se adversário de Cristo quem rompe a paz e a concórdia do Cristo, porque ajuntar fora da igreja é dispensar a igreja de Cristo.
Quem crê, ele diz, em outra citação, quem crê nessa verdade fundada na certeza divina e adere aos mistérios celestiais, não abandona a igreja ou dela se afasta, por causa das diversidades das vontades que se entrechocam. Quem não mantém esta unidade não mantém a lei de Deus, não mantém a fé no Pai e no Filho, não conserva nem a vida e nem a salvação. Então, isso daqui, é 1250 anos antes de começar a surgir aí outras igrejas, como diria o Matuto. Vamos lá. E mais, no catecismo, nesse catecismo amarelinho aqui, eu tenho uma citação que eu gosto muito também, que é na página 181. Eu abri aqui, já deixei tudo marcadinho para não atrapalhar e nem atrasar a aula aqui, deixar a galera com sono. Vamos lá. Crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Então, está aqui provado, né, mais do que registrado nesse monte de catecismo que a igreja nos proporciona. E tem um outro catecismo aqui também que eu quero citar algumas poucas palavrinhas dele, que é o Catecismo Romano. É um catecismo de Trento, que é muito bom também. E ele vai falar o seguinte, deixa eu abrir aqui na página 147 do Catecismo Romano. Vamos lá. O significado da palavra igreja. Eu risquei tão bonitinho aqui que eu pensei que era a própria gráfica. Agora é preciso dar a significação do termo igreja. Os latinos tomaram-na dos gregos e só depois da divulgação do evangelho é que entrou no vocabulário, especificamente religioso. Igreja quer dizer convocação. E aí eu não vou ler mais, não que é muita coisa, e eu vou passar já para outras partes aqui que eu quero citar. Já está aqui tudo anotadinho, vamos lá. Na página 153 agora, né? Por essa parte aqui fala muito da igreja, né? Entre a página 147 até a página 162, mais ou menos, tira todas as dúvidas. Aqui a gente vai perceber também que ele fala que o que eu tinha falado no começo, que a igreja ela é una, santa, apostólica e romana. Mas vamos lá. O primeiro caráter que se propõe no símbolo dos padres é a unidade. Uma só é a minha pomba, diz a Escritura. Uma só é a minha formosa. Ela é una, ela também é santa. Santidade é o segundo caráter da igreja, conforme nos ensina o príncipe dos apóstolos. Vós sois agora uma raça eleita, um povo santo. Então a igreja é santa também, a igreja católica. Ela é católica e apostólica, né? Não diz romana não, me perdoe. Vamos lá. Ela é católica e diz aqui, o terceiro caráter da igreja é ser católica, quer dizer universal. Assentar-lhe bem a designação, porque os fulgores de uma só fé, como diz Santo Agostinho, se vão dilatando desde o Oriente até o Ocidente. E ela é apostólica. A verdade da igreja também a conhecemos pela sua origem, que é a graça da revelação, faz remontar até aos apóstolos. Ou seja, os bispos que nós temos hoje, eles são sucessores, né, de todos os apóstolos, né, dos 12. E o Papa, né, sucessor de Pedro. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Deixa eu só ir aqui agora na página 161, né, e tem uma citação aqui que eu queria fazer também. De certo, a igreja não é obra dos homens. Eu queria deixar claro aqui que a igreja, mais claro ainda, né, porque eu falei isso o tempo todo. Né, a igreja ela foi fundada por Deus. Seu autor é o próprio Deus imortal, que a edificou sobre uma rocha inabalável, como assegura o profeta. Ele mesmo, o Altíssimo, deitou os seus fundamentos, por isso a igreja se chama herança de Deus e povo de Deus. Então é isso. Aqui eu não estou
com nenhum achismo, né? Aqui a gente tem nós, né, que estamos na Igreja Católica, né? Os católicos têm uma riqueza de escritos, né? Não é nada que a gente acha, é o que está escrito há anos, né? O que nos dizem os padres, né, os primeiros pais da Igreja, é o que nos diz a Sagrada Escritura da maneira da interpretação correta, que é somente a Igreja que tem, né? Afinal, Deus não iria enviar o Espírito Santo, né, para os agiógrafos interpretarem, escreverem a Sagrada Escritura sem também nos dar enviar também o seu Espírito para que fosse interpretado da maneira correta. Então, como eu disse há alguns minutos atrás, né, você percebe por aí várias interpretações de várias outras maneiras. Na Igreja Católica há 2000 anos é a mesma interpretação, sem tirar nem pôr, né, a mesma coisa. E vai continuar assim até a vinda do nosso Senhor, né, até o fim dos tempos. Vai continuar assim para sempre, aliás, que a verdade é uma só, né? Vamos lá. Esses aí que eu citei acima, né, esse é o meio ordinário. O fato de Nosso Senhor ter vindo nos salvar através da Santa Igreja, como eu já tinha dito, né, o Espírito ele sopra onde quer. Não tira a possibilidade de ele de alguma outra maneira salvar, né, as pessoas, né? Havia uma dúvida antigamente, né, se os bebês que morrem sem ser batizados eles seriam salvos ou não. Já foi estabelecido que sim, né, eles são salvos, né? Só que antigamente tinha essa dúvida, se tinha um limbo, né, chamava-se o limbo, e é um outro caminho, né? De alguma maneira Deus os salva, né, como explica Santo Tomás, né? Mas mesmo assim através da Igreja. De qualquer maneira, né, a salvação ela é dada dentro da Igreja Católica. Vamos lá. Eu vou adiantar aqui porque senão vai ficar muito longo e eu pensei que ia ser só 20 minutos. Algumas coisas, duas verdades que nós precisamos saber, né? A verdade 1 é que é preciso estar incorporado à Igreja para ser salvo, né? Em São João, capítulo 3 diz: é necessário nascer da água e do Espírito para ser salvo. Eu até tinha tocado isso no começo da aula já. A segunda verdade é que Deus quer que todos sejam salvos. Então essas duas verdades, elas se chocam um pouco, né? A primeira diz, né, é preciso estar incorporado à Igreja para ser salvo. E a outra diz, Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos serão. Inclusive, nós cremos já que, infelizmente, há pessoas no inferno já. Ou seja, essas pessoas, elas não podem mais, elas nem querem mais, inclusive, né, ser salvas. E nem podem, infelizmente. E nessa segunda verdade, né, Deus quer que todos sejam salvos. Aqui em Timóteo, capítulo 2, diz: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Diante das duas verdades, é bom que escolha-se as duas. Se você não escolher as duas, ocorre que você vai estar caindo numa heresia chamada indiferentismo religioso, que já foi condenada. Ou seja, você pega as duas, agarra, mesmo sem entender, e vai na fé. Você tem que ter essa esperança da misericórdia de Deus mesmo. Beleza? E aqui por fim eu coloquei, né, que uma coisa que me incomoda muito em todo lugar, inclusive não é só aqui na nossa paróquia, em todo o mundo, inclusive, que há uma falta de vontade de evangelizar e de converter as pessoas que estão fora da igreja. É como se fosse falta de educação da gente querer converter essas pessoas. Como esse apostolado aqui, né? Nós não estamos aqui de brincadeira, a gente está aqui por um motivo muito superior, acho que superior a todos os outros, né? Que é a salvação das almas, né? Não pelo nosso próprio mérito, mas como instrumento de Cristo, né? Então nós aqui da confraria,
Nós não estamos brincando quando a gente está postando, por exemplo, uma aula feito essa, né? Quando a gente faz qualquer publicaçãozinha, ou então quando a gente faz uma ação, um texto para a abertura das Santas Missas, quando estava fechada, né? Na época da pandemia, já passou já. A gente não está brincando, a gente está fazendo isso por fazer. Então a gente está fazendo isso pelas almas, né? Pela salvação das almas, que é o que importa, né? Como São João Bosco, né, fazia, né? E me dê almas e eu vou a qualquer lugar, algo assim. Ele era realmente ficcionado e fazia de tudo por uma alma, né? Como dizem, né? No céu é feita uma festa por uma alma que é salva, né? Os anjos cantam, eu esqueci o nome da canção agora, depois eu lembro, mas é isso. Então, assim, é bom que a gente tome essa consciência, né, dessa verdade. Extra ecclesia nulla salus. É melhor que você, ao invés de ficar esperando ser salvo de outra maneira incerta, é bom que você esteja na barca, né? E não naqueles barquinhos que ficam à deriva, né? É um exemplo que eu costumo dar, é o seguinte: e é como se tivesse uma floresta, né, na escuridão, e você em um determinado local ali está bem claro e você vê o outro lado. Você está vendo ali o outro lado, né? Está iluminado, você vê até os anjos. Do outro lado está escuro, né? Você sabe que pode ser que dê lá também, nos anjos. Pode ser que dê lá naquele lugar bonito que tem do outro lado, mas pode ser que não, né? Então é melhor que a gente esteja caminhando com o que Cristo nos deu, né? Caminhando com a Santa Igreja que Ele próprio fundou. Ele não ia não ia fundar uma igreja por fundar. Ele realmente, como diz aqui, ele quer que cada um se salve. Ele quer salvar cada um, aliás, né? Quando diz assim, né? Não, ele veio para nos salvar. Ele veio, ele se salvou, entre aspas, né? E a gente vai, se a gente quiser, né? Deixou aqui mais desenhado do que isso, impossível, né? A forma que você tem para se salvar, porém não é fácil, né? E não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. É preciso que você realmente esteja alinhado com as informações, com os sacramentos, com a Santa Igreja, né? Com a verdade, né? Não seja um filho do diabo. É mais ou menos isso. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? Não fique em cima do muro, afinal ele próprio disse que vomitará os mornos, né? Então que nós não sejamos mornos, que você seja uma boa pessoa dentro da Igreja Católica, né? Recebendo toda essa graça, toda a água dessa cachoeira aí, né? Por fim, eu queria fazer uma oração que tem nesse livro aqui também, né? Já para a gente finalizar, né? Uma oração muito bonita. Eu não quis fazer por minha própria conta. Eu vou ler aqui e a gente finaliza. Ó Jesus, meu Filho amoroso da Santíssima Virgem Maria. Me perdoe. Ó Jesus meu, Filho amoroso da Santíssima Virgem Maria, e ao mesmo tempo Filho único de Deus, Deus verdadeiro e eterno, junto com o Pai, que no seio de sua natureza infinita vos formou, dando-vos o seu próprio ser, e com ele o Espírito Santo, procedente do Pai e de vós, Espírito de ambos, e subsistente amor vosso. Eu vos adoro e reconheço por meu único e verdadeiro Deus, Criador do universo, ao qual conservais e governais com infinita sabedoria, bondade soberana e supremo poder. Suplico-vos, Senhor, pelos méritos de vossa sacratíssima humanidade, que me purifiqueis com o vosso sangue, de todos os meus pecados, que derrameis sobre mim a abundância do vosso Espírito, junto com as virtudes e os dons, que me concedais a graça de crer e esperar em vós, de amar-vos sobre todas as coisas, de que todas as minhas ações sejam merecedoras de vida eterna, e a graça sobre todas apreciável, de possuir-vos eternamente na glória com os vossos anjos e santos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.